Há caminhos que só podem ser percorridos na alma. Dante Alighieri nos convida a uma dessas jornadas em A Divina Comédia, atravessando os reinos do inferno, purgatório e paraíso. Mas essa não é apenas uma viagem através da cosmologia medieval, é um mergulho na própria condição humana. Guiado pelo poeta Virgílio, Dante desce às profundezas do inferno, onde cada círculo reflete os desvios da alma. Mas quantos de nós não percorremos em nossa própria vida esses mesmos caminhos? Quem nunca enfrentou seus próprios demônios, purgou culpas ou ansiou por um sentido maior? Seja bem-vindo ao canal O Caminhante. Mais do que um poema épico, a Divina Comédia é um espelho, um reflexo das angústias e esperanças que atravessam os séculos, nos lembrando que toda jornada é, no fundo, uma busca por nós mesmos. E se o inferno de Dante não fosse apenas um cenário medieval de torturas, mas um reflexo dos desafios que enfrentamos todos os dias? Ciclos de sofrimento que parecem não ter fim, padrões inconscientes que nos aprisionam, angústias e compulsões que nos afastam de quem realmente somos. Talvez o inferno não seja um lugar distante, mas um estado da alma. E a grande questão é: como sair dele? Dante constrói esse caminho com figuras históricas, mitológicas e literárias, mas a verdadeira essência da obra está na forma como cada círculo do inferno nos faz olhar para dentro. Cada punição não é apenas um castigo divino, mas um reflexo dos tormentos que carregamos: culpas, vícios, medos e ilusões. Sua influência ecoa ao longo dos séculos. Até Freud encontrou em Dante um mapa para os conflitos do inconsciente. Mas e se esse inferno não fosse apenas um cenário distante? É isso que vamos explorar agora. O primeiro círculo do inferno é o limbo. Nele estão aqueles que não cometeram grandes pecados, mas também nunca conheceram a verdadeira luz. Suas almas não gritam, não sofrem tormentos físicos, mas vagam sem esperança. Não há punição explícita, apenas a ausência do que poderia ter sido. Mas e se esse limbo não fosse apenas um conceito medieval? Olhe ao seu redor. Quantas pessoas vivem presas nesse estado? Acordam, trabalham, dormem, repetem a rotina sem nunca questionar se há um propósito real. Não há dor evidente, mas também não há paixão. Não há fogo na alma. O limbo moderno é a existência anestesiada, o conformismo disfarçado de normalidade. A vida engolida por notificações, prazos e distrações que preenchem, mas não nutrem. Você já sentiu que os dias passam por você como uma correnteza arrastando alguém que nem tenta nadar? Freud falava da repressão inconsciente, desse mecanismo que nos protege da angústia existencial ao nos manter em uma bolha de previsibilidade. Mas será que fugir da angústia nos protege? Ou apenas nos aprisiona em uma zona de conforto sem vida? Viktor Frankl dizia: a vida nunca se torna insuportável por causa das circunstâncias, mas apenas pela falta de significado e propósito. E talvez essa seja a grande tragédia do limbo. Não é um inferno de chamas e tormento, mas um inferno de estagnação, de silêncio, de vazio. Então eu te pergunto: você está vivendo ou apenas existindo? No segundo círculo do inferno, Dante vê os luxuriosos sendo arrastados por ventos violentos, sem controle sobre seus próprios corpos. Eles viveram à mercê do desejo, entregues às paixões sem limites, e agora são lançados eternamente por correntes que nunca cessam. Entre eles está Francesca da Rimini, que, movida por um amor proibido, foi assassinada pelo próprio marido. Sua história não é apenas sobre romance trágico, é sobre a incapacidade de resistir ao ímpeto do desejo, mesmo quando ele conduz à destruição. E no nosso mundo, a luxúria do século XXI não se resume ao ardor entre amantes. Hoje, ela se manifesta em relações fugazes, promessas vazias
e uma cultura de descartabilidade. O amor cede lugar à conveniência, o compromisso é substituído pela busca incessante por novas experiências, e a traição se torna apenas mais um sintoma da insatisfação crônica. Nunca estivemos tão conectados e, paradoxalmente, nunca fomos tão solitários. Aplicativos transformaram encontros em transações, corpos em produtos, sentimentos em mercadoria. O excesso de opções nos tornou incapazes de escolher, e a busca incessante por novidade nos condenou à superficialidade. A pornografia, acessível a um toque, remodela nossos desejos e expectativas, distorce o significado da intimidade e nos anestesia para o que é real. Como os ventos do inferno de Dante, ela arrasta milhões para um ciclo de gratificação instantânea e vazio emocional, onde o prazer nunca basta e a conexão verdadeira se torna cada vez mais distante. O desejo deveria ser um caminho para a entrega, mas se tornou um atalho para o isolamento. Nunca é suficiente, nunca sacia. E então surge a pergunta: será que ainda sabemos diferenciar desejo de verdadeira conexão? No inferno de Dante, os glutões jazem submersos em um pântano fétido, açoitados por uma chuva incessante de granizo, lama e podridão. Não há banquetes, não há sabores, apenas a degradação daquilo que um dia foi prazer. Cerbero, a besta de 3 cabeças, os dilacera sem trégua, simbolizando a voracidade insaciável do desejo descontrolado. Mas e no nosso mundo? A gula do século XXI não se resume ao apetite voraz por comida. Ela se espalhou, tomou novas formas. Agora, devoramos não apenas alimentos, mas distrações, informações, consumo desenfreado. Nunca estivemos tão cercados por excessos e, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão vazios. Percorremos redes sociais como quem devora um banquete sem fim, buscando mais uma migalha de dopamina, mais um vídeo, mais uma notificação, mais um produto que promete preencher o vazio que nos habita. Mas assim como os condenados de Dante, afundamos cada vez mais na lama do supérfluo, incapazes de perceber que o excesso não nos alimenta, nos sufoca. Lacan advertia: o desejo é sempre desejo de outra coisa. Buscamos sem parar, porque acreditamos que a próxima coisa será a que finalmente nos satisfará, mas não nos satisfaz. Tentamos saciar com matéria aquilo que pertence ao espírito. O mundo nos ensinou a querer sem pausa, mas não a sentir, a consumir, mas não a digerir, a ter, mas não a ser. Vivemos na era do desperdício, de alimentos, de tempo, de significado. E nesse processo, como os glutões de Dante, nos afogamos no próprio excesso. Mas e se parássemos? Se trocássemos a compulsão pela presença, o consumo pela contemplação, a distração pela profundidade? O que realmente estamos tentando saciar? O que dentro de nós clama por atenção e, ao invés disso, é silenciado por mais um banquete de vazios? Talvez a verdadeira fome não seja por mais, mas por sentido. No quarto círculo do inferno de Dante, os avarentos e os pródigos estão presos ao mesmo castigo. Empurram pesos enormes em direções opostas, colidindo eternamente, numa luta absurda e sem propósito. Os primeiros jamais souberam compartilhar, agarrando-se obsessivamente ao que tinham. Os segundos desperdiçaram tudo, entregues à compulsão do gasto. No fim, ambos são escravizados pelo mesmo erro, uma relação doentia com a matéria. E no mundo moderno, a busca desenfreada por dinheiro, status e acumulação nos mantém presos a uma ansiedade incessante. Nosso cérebro, programado para buscar segurança, nos convence de que nunca temos o bastante. Assim, corremos atrás de mais e mais, como se a plenitude estivesse no próximo aumento, na próxima compra,
no próximo marco financeiro. Mas será que estamos realmente acumulando riqueza ou correntes? Os pesos que carregamos hoje não são visíveis como os de Dante, mas são igualmente esmagadores. Contas que nunca param de chegar. O medo constante da perda. A ilusão de que valemos pelo que possuímos. O que deveria nos servir se torna um fardo. A liberdade não está na posse nem no desperdício, mas no equilíbrio, no desapego consciente, no entendimento de que a matéria não define quem somos. O que realmente nos pertence e o que estamos dispostos a soltar para enfim sermos livres? No rio Estige, Dante encontra os coléricos mergulhados na lama de sua própria fúria. Os iracundos se debatem, gritam e golpeiam uns aos outros na superfície, enquanto os rancorosos, consumidos pelo ódio silencioso, se afogam nas profundezas. Em ambos, a raiva não é força, é prisão. E no nosso mundo, vivemos tempos em que a raiva se tornou espetáculo. As redes sociais alimentam o ódio, a polarização nos transforma em soldados de batalhas que nunca venceremos, e nossa mente, sequestrada pelo medo e pela agressividade, reage antes de refletir. Brigamos, explodimos, atacamos. Mas para quê? A raiva pode ser destrutiva, mas também pode ser um motor de mudança. Se canalizada, torna-se coragem, ação consciente, transformação. Mas se nos entregamos a ela, nos tornamos escravos do próprio fogo. Então, eu te pergunto, você usa sua raiva para iluminar ou apenas para incendiar tudo ao seu redor? Oitavo círculo do inferno. Os fraudulentos estão espalhados por valas profundas, aprisionados pelo tipo de engano que espalharam em vida. Os lisonjeiros afundam em excrementos, pois suas palavras doces sempre foram vazias. Os corruptos fervem em piche, presos na substância pegajosa de seus próprios esquemas. Os falsos conselheiros ardem envoltos em chamas, consumidos pelas mentiras que proferiram. E nós, vivemos na era da desinformação, onde a verdade é moldada, editada e distorcida ao gosto de quem a conta. Fake news, manipulação midiática, discursos inflamados que não servem à realidade, mas ao impacto. Nosso cérebro, vítima do viés de confirmação, busca apenas o que reforça nossas crenças, ignorando qualquer coisa que desafie nossas certezas. Mas o que acontece quando a mentira se torna a norma? Dante nos ensina que a falsidade não destrói apenas quem a espalha, ela envenena quem nela se refugia. O auto-engano pode ser o pior dos castigos, pois transforma a própria mente em um cárcere. Então eu te pergunto, você busca a verdade ou apenas uma ilusão que lhe conforta? No nono e último círculo do inferno não há fogo, há gelo. Os traidores estão congelados, paralisados na ausência de calor humano. Aquele que foi o maior de todos os pecadores, Lúcifer, jaz aprisionado no centro absoluto do frio, incapaz de sentir, incapaz de se mover. Por que a ausência de conexão é pior do que a dor? Hoje, vivemos tempos de distanciamento emocional. Criamos barreiras para nos proteger da decepção, do cansaço, da vulnerabilidade. Mas ao erguer muros contra a dor, também bloqueamos o amor, o afeto, o pertencimento. Nos tornamos ilhas, cada vez mais isolados, cada vez mais incapazes de sentir. Carl Jung dizia: o pavor nos faz congelar, e o congelamento é a recusa do fluxo da vida. Quantos de nós vivem no gelo sem perceber? Quantas relações foram rompidas pelo medo da entrega? O que realmente nos mantém distantes? A desconfiança no outro, ou a incapacidade de nos permitirmos amar e sermos amados? Dante só escapa do inferno porque segue adiante. Ele atravessa o sofrimento, compreende os erros,
aprende sobre a natureza humana e continua sua jornada. Somente ao aceitar o que precisa ser visto, ele encontra o caminho para o purgatório e, enfim, para a redenção. E nós? Superar nossos próprios círculos significa enxergar o que nos aprisiona, compreender nossos impulsos, reconhecer padrões destrutivos e buscar um propósito maior. O inferno pode ser um destino final para aqueles que nele se rendem, ou pode ser uma travessia necessária para quem escolhe despertar. O primeiro passo para sair dele é reconhecê-lo. O segundo é caminhar. Então eu te pergunto, qual é o seu próximo passo para sair do inferno? Esse é o canal O Caminhante, um canal feito por pessoas comuns em busca da elevação da consciência do nosso ser. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e deixar seu comentário. Essa é nossa moeda de troca. Nos vemos no próximo vídeo.